Na cabeça de todo mundo, de maneira geral, a ideia é qual? A ideia é que você vai estar trabalhando a abelha Europa. Porque isso ficou convencionado na cabeça do povo. Vocês podem ver que quando você está conversando ali com o caboclo da roça, com a pessoa que está lá na fazenda, que está na chácara, tem um enxame de abelha ali, um enxame de abelha Europa. Um enxame de abelha Europa, 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 que de tanto falar Europa, Europa, virou Europa, com ódio de todo tamanho. É a abelha Europa. Né? É a abelha Europa. Isso ficou na cabeça das pessoas. Só que a abelha europeia, ela não esteve presente no ambiente todo o tempo, né? Ela não é uma abelha que ela é nativa do Brasil. Tanto é que o nome diz que ela é uma abelha europeia. Quando a gente tem aí, no período do Brasil colônia, ainda ali do tempo ali dos reis, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, você teve ali a introdução das abelhas com ferrão no continente americano a partir das abelhas europeias, que era a abelha ligústica. A Apis mellifera ligustica é o nome científico dela, né? Então a Apis mellifera ligustica é que você teve no Brasil, dominando todo o continente, foi ali introduzida no século XVII e no século XVIII, XIX e XX espalhou por todo o continente americano. Você está hoje com a presença dessa raça da abelha espalhada por todos os continentes. A abelha europeia, antes dela, não havia abelha com ferrão no Brasil. Havia as abelhas sem ferrão. É a jataí, a mandaçaia, a uruçu, a mandaguari, a tiúba. São mais de 300 espécies de abelhas sem ferrão. Essas abelhas sem ferrão, elas são abelhas que elas estão presentes ainda no ambiente, mesmo porque elas são nativas. Elas são nativas. O que elas não têm é uma produtividade de mel elevada. Agora, ela é uma abelha que, do ponto de vista de você produzir o mel em grande quantidade, de você ter uma produção de uma própolis de qualidade, de você ter ali um produto ali diferenciado para poder fornecer em grande quantidade para a população, ela é uma abelha viável? Ela não é uma abelha viável do ponto de vista da produção. A produção dela é muito pequena, a produção dela é muito baixa. Ela é muito baixa. Tem gente que cria abelha sem ferrão. É uma abelha que a gente diz que ela é muito boa para a cidade. Pessoa que tem ali um quintal em casa, né? Eu quero criar uma abelha. Então você pode ter abelha sem ferrão dentro da cidade. Não dá para você criar abelha com ferrão na cidade. Aí tem que ser realmente a abelha sem ferrão. Então, quando surgiu ali a abelha europeia, a Apis mellifera ligustica, ela foi multiplicando em todo o continente. Vieram outras raças. Veio a Apis mellifera, que é a abelha alemã. Veio a Apis mellifera cárnica. Veio a Apis mellifera caucásica. Né? Espécies de abelha Apis mellifera são várias. A gente tem aí ainda a Apis mellifera adansone, a capensis, a intermissa, a Lamarck, a unicolor. Todas essas abelhas são Apis mellifera. Todas elas. Quando foi meados dos anos 50, é que houve do ano 50 do século passado, é que houve a introdução lá em Rio Claro, São Paulo, da introdução das abelhas africanas. Essas abelhas é que fizeram aí realmente todo o trabalho aí de miscigenação das raças, porque são abelhas também Apis mellifera, elas têm a mesma espécie, né? Então ela tem a capacidade de cruzamento com a europeia pura, ela tem capacidade de cruzamento com a alemã pura, né? com a caucasiana. Todas essas abelhas ela têm condição de reproduzir. É o conceito de espécie. Elas são abelhas de raças diferentes, mas são abelhas da mesma espécie. Como é que você sabe que um animal é da mesma espécie? Quando ele é capaz de cruzar entre si e gerar descendente fértil. Quando você tem ali, por exemplo, ali, a égua que faz o cruzamento ali com o jumento e que nasce a mula, a égua e o jumento são capazes de cruzar entre si. Mas não geram descendente fértil, porque a mula não é capaz de produzir uma outra mulinha. Não tem jeito. Eles não são animais da mesma espécie. Então são conceitos aí que vocês têm que ter claros com vocês. A Apis mellifera, ela é a abelha da mesma espécie. Então a abelha, a ligústica, que é a italiana, ela é a Apis mellifera. A abelha escutellata, Apis mellifera escutellata, que é africana, ela é a Apis mellifera. E a mistura das duas deu origem à nossa abelha africanizada. Dos anos 50 do século passado até a atualidade, essas abelhas elas espalharam por todo o continente americano. Por todo o continente eles espalharam
estão presentes aí praticamente do sul da Argentina até o sul dos Estados Unidos. Então você tem a presença aí hoje da abelha africanizada aí em todos os ambientes. Ah, professor, então quer dizer que a abelha que eu vou trabalhar é a abelha africanizada? É. Quando você espalhar a sua caixa isca, que você capturar o enxame de abelha na caixa isca, é a abelha africanizada. Quando você estiver estabelecendo o trabalho de um resgate de um enxame em oco de pau em um telhado, é a abelha africanizada. Quando você encontrar o enxame de abelha no amontoado de galhos de árvore, aqueles enxames imensos, é a abelha africanizada. É o nome que é dado. Então esse conceito é que a gente tem que ter ideia. É a abelha que você vai trabalhar.